eu sou Gustavo Pimentel, eu sou um homem branco, cabelo castanho, estou usando aqui um headphone com um microfone perto da boca, uma camisa polo preta. Eu estou aqui no escritório da minha casa, o fundo tem um sofá-cama, tem uns armários aqui, fotos da minha família, alguns livros e publicações. É um prazer estar aqui com vocês na 10ª edição do Festival SGB, né? Eu acho que a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que, como já foi um pouco adiantado, né, ESG ou ASG, nossa, é a sigla do momento, a gente está quase tendo uma overdose, né, de ESG, né, nos últimos tempos, mas a primeira coisa que eu queria dizer é que não tem muita novidade em termos da sigla, tá? É uma nova forma de olhar, ou eu digo que é um grande rebranding do que a gente há muitos anos chama de sustentabilidade corporativa, impacto socioambiental, responsabilidade social, socioambiental, etc. Acontece que a sigla ESG, ela é gestada no mercado financeiro de capitais, né? Então ela acabou sendo a forma como o mercado financeiro, os investidores buscam medir temas de sustentabilidade nos seus investimentos, incluindo projetos, empresas, ativos financeiros, mobiliários, imobiliários, etc., né? Então, como, né, os investidores, essa prática tem sido cada vez mais adotada pelos investidores no mundo e também no Brasil, é claro que o mercado, né, as empresas, os outros atores, ninguém é bobo, então todo mundo está olhando o investidor falar de ESG e fala, ó, deixa eu aqui empacotar o que eu estou fazendo e chamar de ESG também. Tá? Mas acho que a primeira coisa que eu diria dizer para vocês é não estamos reinventando o mundo, ESG é uma lente do investidor, mas também é sustentabilidade corporativa, também é impacto. Eu particularmente trabalho com esse tema no mercado financeiro de capitais há 17 anos, a Citaue, que é a organização a qual eu co-dirijo, ela tem 13 anos e a nossa missão é mobilizar capital para impacto socioambiental positivo. Eu particularmente tenho a responsabilidade de buscar integrar o ESG ou colocar o ESG dentro das decisões de investimentos e alocação de capital dos nossos clientes e parceiros aí do mercado financeiro e grandes empresas. Mas eu não queria falar tanto de mim, porque a gente tem aqui duas super especialistas de empresas super referência, né, em ESG, sustentabilidade. Na verdade, eu queria ouvir um pouco mais delas, né? Então, acho que como é que vai funcionar aqui o painel? Acho que a gente vai ter meio que um ping-pong, um bate-papo. Vou colocar algumas perguntas e Laura e Luciane vão aqui respondendo e a gente vai trocando. Por favor, coloquem suas perguntas, comentários, elogios, críticas no chat que a gente vai tentar, aí na medida do possível, incorporar aqui ao longo da nossa conversa e no final, se tiver faltando alguma coisa muito latente que a gente não falou, a gente endereça. Tá? Então, bom, para começar, vou fazer aqui algumas perguntas, tá? E aí vou aproveitar e pedir também que a Laura e a Luciane, na primeira resposta, terminem aí de se apresentar. Então, primeira pergunta, né? ESG, ou sustentabilidade, possuem muitas nuances setoriais, né? Ou seja, a depender do setor em que a sua empresa opera, você pode estar falando de temas ou com mais ou menos ênfase, né? Então, a pergunta que eu faria aqui, tanto para a Laura quanto para a Luciane, aí vamos começar pela Laura, quais são os 3 subtemas dentro do grande guarda-chuva da sustentabilidade, ou do ES do G, Ambiental, Social e Governança, que você entende como mais relevante, material, impactante para o seu setor e para a sua empresa? Então, a pergunta para as duas, Laura, você poderia começar? Claro. Bom, eu sou Laura, eu sou gerente de sustentabilidade da área de sustentabilidade do Mercado Livre. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelo cacheado. Eu estou aqui também num quarto com um armário branco no fundo e uma parede branca. Estou com um vestido azul de flores vermelhas e laranjas, um brinco de pérolas. E acho que caminhando para responder essa pergunta, né? Se a gente olha para a última pesquisa de materialidade que a gente fez com os stakeholders do Mercado Livre, tem 3 temas que se destacam, né, e que são importantes para o nosso ecossistema, né? Um deles está muito relacionado com a questão da segurança e da confiança dos nossos usuários. Então, quando a gente pensa na nossa plataforma, esse é um tema muito sensível em que a gente vem investindo muito
para garantir a proteção de dados de todas as pessoas que transacionam, compram e vendem, né, por meio do ecossistema do Mercado Livre. A gente vem olhando tanto para o avanço da legislação em relação à questão de dados e para a segurança dentro da nossa plataforma, mas também ampliando uma ofensiva em relação à falsificação, pirataria, fraude. A gente só em 2020 a gente investiu mais de 100 milhões de dólares para aperfeiçoar a questão do combate a essas temáticas e garantir a segurança. E a gente tem uma equipe de tecnologia formada por muitos profissionais também, olhando para a questão de prevenção à fraude, segurança, para a gente garantir essa confiança que é a base do nosso ecossistema, né? Quando a gente está falando de transacionar e conectar empreendedores e usuários, a questão da confiança e da segurança é o primeiro tema material bastante relevante para a nossa comunidade, né? Tem um segundo tema que é a contribuição do Mercado Livre para o desenvolvimento socioeconômico na América Latina. Então, a gente fez um estudo recentemente em parceria com a Euromonitor, que mostra que o Mercado Livre em 2020 contribuiu para a geração de 6 empregos por hora na América Latina, que hoje mais de 500 mil empresas vendem produtos por meio da plataforma do Mercado Livre. E aí a tecnologia tem um papel muito importante para gerar esse impacto e gerar renda para esses empreendedores e para as famílias que hoje vivem dessa renda transacionada no ecossistema, né? Esse estudo mostrou que hoje mais de 900 mil famílias na América Latina obtêm a sua renda por meio da nossa plataforma. Então, a gente está muito preocupado em contribuir para a digitalização de pequenas e médias empresas e para a inclusão de empreendimentos na economia digital. E aí a gente está falando desde iniciativas de negócio até iniciativas mais focadas em sustentabilidade, como a capacitação de empreendedores da Amazônia para comercialização online, a capacitação de empreendedores negros. Então, olhando de fato para a geração de renda e para a inclusão socioeconômica. E aí tem um terceiro tema que é bastante importante e é central na agenda, que é toda a parte de diversidade e inclusão. E aí isso a gente está falando tanto de como a gente constrói equipes diversas para fomentar e garantir a inovação, que está ligada ao DNA do Mercado Livre como empresa de tecnologia, mas também em proporcionar programas focados na formação de mulheres em tecnologia, na formação de talentos mais diversos, na formação de jovens para a empregabilidade. Então, tem uma agenda de diversidade e inclusão que é importante para o Mercado Livre, que eu entendo que é cada vez mais importante para o mercado como um todo, além de toda a agenda de redução de carbono associado à logística. E aí a gente está falando de uma série de iniciativas de mobilidade elétrica, energia renovável e também de apoio a iniciativas de conservação e regeneração. Obrigado, Laura. Então, aproveitou e colocou um quarto tema aí, né, que foi a parte de carbono, mas super interessante ver, né, como empresa aí da economia digital, quais são os temas mais materiais para o Mercado Livre. Luciane, Engie, empresa de energia, né? E aí, quais são as diferenças dos 3 ou 4 principais temas materiais para vocês? O interessante é que a diferença é pouca, né? Eu estava aqui ouvindo a Laura. Então, antes de qualquer coisa, só me descrever. Meu nome é Luciane, eu sou uma mulher branca, loira, eu tenho 48 anos, eu estou num quarto de fundo branco, uma cortina branca, que é o quarto da minha sobrinha, porque, inclusive, eu estou passando uns dias de férias aqui e tendo a alegria de participar desse painel com vocês. Então, falando um pouquinho, né, pegando esse gancho da Laura, é interessante, primeiro, porque eu sou responsável pela área de responsabilidade social, né? Então, eu vou falar muito aqui do S. Mas antes de falar do S, como o Gustavo trouxe, eu tenho que pincelar, porque nós estamos no setor de energia. Então, os temas que são muito fortes e que vêm à tona primeiro, a questão das mudanças climáticas, né? Então, quando a gente fala temos um projeto grande, que é o zero carbono, né? Toda a parte de questão de controles de gases de efeito estufa. O segundo é muito voltado à questão de saúde e segurança, é o que me ocorre, em temas mais materiais e mais amplos. E o terceiro tem a ver com diversidade, né? Que foi o que é a agenda diversidade e inclusão, que permeia assim, todas as áreas e está muito forte hoje também na empresa, que foi o último tema que a Laura trouxe, né? Então, assim, também somos uma empresa de capital aberto, também temos todo esse conceito da questão
né, de controles, como, por exemplo, o Easy. E aí, quando a gente fala em 3 da área social, e aí eu vou trazer um pouco aqui a parte da responsabilidade social, temos 3 pilares também, que hoje são educação, cultura e geração de renda. E a partir daí tem muita coisa e muito programa que sai desses 3 temas que estão muito fortes no social. É difícil desvincular, né? Eu estava aqui pensando, porque eu represento aqui o S, como eu falei no início, mas tenho pares, né, que juntos formamos o ESG da ENGIE. Temos, ou como o Gustavo falou no início, né, a gente ouve todos os dias ESG, ESG, ESG. Então, assim, pelo menos uma vez por semana a gente está ouvindo sobre ESG. Então, no momento que a gente vai para o social, como desvincular do meio ambiente e da governança? Né? Não tem como. Então, esses 3 temas que eu trouxe aqui estão intimamente ligados com a área que eu atuo. São só 3, né, para citar, mas eu acabei de lembrar agora também do engajamento com stakeholders, porque nós temos os objetivos não financeiros do grupo controlador, né? E um dos temas muito fortes é o engajamento com stakeholders, todo esse diálogo que você precisa fazer, né, nas comunidades onde nós atuamos, diálogo constante, regular. Então, acho que é isso, para começar a falar um pouquinho. Tá ok, Luciane. Bom, isso aqui acho que você deixou um gancho interessante para a gente discutir se o ES e o G são temas separados, integrados, por onde começar, né? Então, a gente ouve muito no mercado, né, que para você tocar uma estratégia ESG ou uma agenda, você precisa começar por algum lado, né? Tem gente que defende que tem que começar pelo G da governança, outros que tem que começar pelo S, engajamento interno, outros pelo ambiental, porque eventualmente o ambiental tem muita questão jurídica e regulatória, então se você não cumpre minimamente o legal e regulatório, como é que você vai fazer o resto, né? E eu queria ouvir de vocês, assim mesmo? Precisa começar por algum lugar? Tem que começar tudo junto e misturado? As coisas se reforçam? Se tem que começar por onde se começa? Vamos lá, Bom, Laura. acho que eu posso começar. Eu acho que a nossa visão em relação à sustentabilidade, em relação à agenda ESG, é que ela é uma agenda muito transversal ao negócio, né? E que ela é uma forma de fazer negócios incorporando essa visão socioambiental. Então é muito difícil separar essas coisas, né? Elas são agendas que acontecem simultaneamente e no caso do Mercado Livre, a companhia nasce com o propósito de democratizar o comércio eletrônico. Então esse compromisso de inclusão e geração da oportunidade faz parte do propósito e do negócio da companhia, né? Então, as decisões de negócio estão permeadas por essa visão que tem uma contribuição social. E quando a gente está falando da questão de governança e da questão ambiental, tudo isso também faz parte da operação e da execução desse negócio. Então, eu entendo que essas 3 coisas andam muito juntas, que acho que talvez a resposta do por onde começar tem a ver com medir os seus impactos, ter clareza dos impactos que essa companhia gera, de quem são os stakeholders, quais são os ativos que ela tem para gerar impacto e para mobilizar, e não tanto escolher começar por uma das letras do ESG, porque a gente está falando de uma visão, e é uma visão que é sistêmica e que é justamente ter clareza de que esses 3 âmbitos estão relacionados e fazem parte do negócio. Obrigado, Laura. Então, aqui na visão da Laura é integrado. E aí, Luciane, será que é diferente assim, dependendo do contexto se setorial? Se nós formos olhar a questão da energia, é até difícil, né, não dizer que está tudo muito integrado, porque nós estamos intimamente relacionados à comunidade, aos stakeholders, muito antes, inclusive, de começar a operar, né? Uma usina hidrelétrica, eólica, né? Todo o trabalho de implantação já envolve você ter todo esse respeito e esse compromisso com o meio ambiente, com o social, com a questão da governança, que sem ela, né? O Gustavo falou no início, o termo não é novo, com certeza não é novo, né? A gente pensa no tripé. Então, assim, se o tripé que a gente ouvia lá atrás
é isso, sem um pé não vai ficar de pé. Então, quando a gente fala do engajamento com stakeholders, é tão amplo e envolve todas as tuas partes. Então, com certeza, integrado. Né? Se a resposta é curta dessa forma, gente, eu voto por essa também. Não tem como... o que eu acho que pode acontecer é que, diante de uma cultura, da cultura da companhia, pode se direcionar a estratégia, em alguns momentos, mais para o S, mais para o ambiental, mais focado na governança. Eu digo assim, diante de uma cultura e de interesses, mais questões estratégicas, né? Mas não que eles não estejam todos integrados. Eu acho que a velocidade, talvez, pode ser diferente. Tá certo, Luciane. A gente tem uma piadinha interna aqui na Citaui, né, que a gente diz que o ESG agora está muito na moda, né, porque é muito mais fácil colocar 3 letrinhas numa manchete, né, de uma reportagem, né? Antes a gente precisava botar sustentabilidade, né, aquela coisa enorme. E aí o ESG é fácil, né? Você bota no título e você ainda ganha a primeira parte da matéria, você ainda explica o que significa a sigla, né? Então é ótimo para a gente criar matéria, reportagem, o ESG. Mas deixando as piadas internas aqui de lado, vocês duas comentaram sobre a questão dos stakeholders, né? Então, no contexto também de crescimento aí dessa agenda de sustentabilidade e impacto ESG, vem junto o fortalecimento dessa visão de que o mundo precisa de um capitalismo de stakeholders, né? Ao contrário da premissa clássica, que é o capitalismo de shareholder, né? O capitalismo do acionista, ele precisaria ser substituído por um capitalismo dos stakeholders, que são múltiplos públicos de interesse, né, que orbitam aí ao redor das empresas e dos agentes privados. Então eu queria perguntar para vocês sobre stakeholders, né? Na visão de vocês, do setor ou da empresa, qual que é o stakeholder que mais coloca pressão, né, ou seja, que mais influencia a evolução da agenda ESG? Né? Eu vou pedir para vocês colocarem o primeiro, ó, tem que ranquear, hein? Vou colocar na parede, eu não vou deixar dizer que é todos. Né? Então, qual que é esse stakeholder? Né? É o cliente ou consumidor? É o fornecedor? São os trabalhadores, né? Os colaboradores, os talentos internos? São os investidores e os atores do mercado financeiro que investem na empresa ou provêm capital? Ou, eventualmente, seria o stakeholder, né? o governo ou órgão regulador, né? Aquele que coloca, né, as leis e regulamentos. Então, escolhe um dos 5 aí para mim, me diz qual que é o que tem mais influenciado ou pressionado essa agenda, Laura. É uma resposta difícil, assim. Eu acho que se a gente precisar ranquear, né? Acho que se eu precisasse dar uma pergunta genérica, e acho que talvez quem está puxando essa agenda, né, e essa moda, né, com certeza a incorporação de critérios socioambientais pelos investidores, né, nas decisões de investimento tem acelerado muito a agenda, acho que tem alavancado tudo isso, e é o que tem, acho que, contribuído para proliferar essa cultura ESG. Né? O Mercado Livre, no começo desse ano, a gente emitiu um título sustentável de 400 milhões de dólares justamente para captar recursos para a agenda socioambiental, entendendo que nesse momento de mercado os investidores estão fazendo um papel muito importante para puxar a agenda e para gerar essa movimentação. Mas eu não posso te deixar de falar dos consumidores, no caso do Mercado Livre, né? Acho que a gente tem uma cultura muito orientada pelo nosso usuário e a gente vê, né, que os consumidores estão cada vez mais preocupados com a questão de sustentabilidade, né? A gente hoje tem uma categoria de produtos sustentáveis dentro do nosso marketplace que vem crescendo nos últimos 2 anos. Então a gente vê que cresceu mais de 112% o número de compradores que escolheram um produto sustentável no último ano, cresceu mais de 400% a quantidade de empreendedores que estão ofertando produtos que geram impactos socioambientais positivos. Então a gente vê uma tendência de cada vez mais consumidores escolhendo e procurando esses produtos, e isso com certeza vem acelerando os nossos investimentos para desenvolver essa oferta, né? Para a gente ter cada vez mais produtos de impacto positivo, conseguir capacitar empreendedores sustentáveis para venda na nossa plataforma. Então, esse crescimento, né? E acho que com a pandemia, né? Os consumidores estão com uma expectativa cada vez maior em relação à responsabilidade socioambiental das empresas. Né? Então, eu acho que o consumidor cada vez mais
sempre teve um papel muito importante nessas escolhas, mas cada vez mais vai ditar o tom das iniciativas que as empresas precisam garantir e precisam promover. Obrigado, Laura. Interessante ver, né? Bom, o Mercado Livre é uma empresa listada em bolsa, então você obviamente está sentindo essa pressão, o driver dos investidores, né? Está até se aproveitando das oportunidades, e também é uma empresa com uma característica muito do B2C, né? Você lida com milhões de consumidores, pessoas físicas, também pessoas jurídicas de pequeno porte, mas muita pessoa física. Então é interessante ver esse lado. Ciane, aqui na Engie é um negócio um pouco mais B2B, né? Apesar de também ser empresa listada em bolsa. E aí, tem diferença? Qual que é o stakeholder que mais pressiona a agenda? Olha, essa pergunta é, assim, vamos dizer, desafiadora, né? Porque eu acabei de defender a integração e coloquei todos eles lado a lado. Eu, Luciane, assim, vamos dizer, de uma visão lógica, eu falaria assim, olha, eu acho que é regulação, governo, né? Porque sem isso eu não consigo fazer nada no setor da energia. Mas e se eu não tiver o investidor? E se eu não tiver o cliente? E se a comunidade não me aceitar naquela região, porque eu preciso gerar energia, eu preciso chegar lá. Então, assim, é difícil ranquear, porque o que nós temos feito, e aí eu vou ser mais esperta aí, Gustavo, vou jogar de novo para o social. A gente lançou em setembro um programa que nós tínhamos anos, já estávamos pensando, se chama Parcerias do Bem. Onde nós temos parcerias entre a Engie e seus clientes ou seus fornecedores, né? Para levar para a comunidade algo que seja mais multiplicado. Então, nós acreditamos, claro, na união dos esforços. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu for falar de visão de quem é mais importante, eu tendo a defender, até pelos últimos 1 ano e meio aí que a gente vem vivendo, né? Toda essa questão da pandemia e os reflexos, que ainda nem começaram, né? Na minha opinião, ainda nem começaram, e a gente se fala de social, a gente está falando aí de pelo menos 5 anos aí, começando os reflexos, e a gente tende a defender que nós não vamos conseguir fazer isso se não for juntos. Então, eu estou levando essa resposta aqui para voltar a dizer que, assim, o Parcerias do Bem, ele convida clientes nossos a pensar numa entrega além da energia. Então, ao adquirir a energia da Engie, ele não leva só a energia, ele leva o pacote ESG. E ele tende a ter um trabalho conosco, caso ele queira, de montar projetos e desenvolver projetos para as comunidades ou projetos até ambientais e fazer isso em parceria para que entreguemos mais à sociedade. Então, é um conceito de que não vamos fazer nada sozinhos, né? Se a gente já sabia disso, acho que a partir de agora, uma das coisas que a gente aprendeu também com a questão da pandemia é o ODS 17, né? São as parcerias para conceitos mesmos. Então, a gente vai fazer competição e não competição. A gente vai fazer parceria com empresa que compete com a gente na mesma área, né? Para um projeto, por exemplo, de contratação de mulheres. Então, esse tipo de ações, essas questões que vão se formando, eu acho que... Mas eu não sei se eu te respondi, não. Eu dei uma escapadinha. Agora, claro, se for pensar em setor de energia, eu estou aqui pensando, né? Não sou especialista nessa área, mas sem a regulação, sem o governo, também não... Mas também sem o cliente, daí eu tenho que ter investidor, é um ranking, né? Sem comunidade... Perfeito, Luciane. Mas acho que você trouxe aí um ponto importante que diferencia, talvez, do que trouxe a Laura do Mercado Livre, né? Um setor de energia é um setor muito mais regulado, então ele tem, né, uma agenda, digamos, ESG mínima por conta dessa regulação que não dá para escapar, né? E acho que esse é um gancho interessante, né, para a gente colocar aqui para as pessoas, né? Existe muita variação entre os setores da economia, algo que eu estava puxando lá no início, né? O que era mais material. Então, sem dúvida, essa regulação ou stakeholder, governo,
regulador, ele com certeza é bem importante. Vamos continuar aqui e vamos conectar com esse mergulho profundo dos dados do evento, né? A gente está aqui no evento falando de como a tecnologia e os dados, né, contribuem para o impacto positivo e para a sustentabilidade para o ESG. Então, vocês teriam cases para compartilhar das empresas de vocês, né, de como esse uso da tecnologia ou dados tem feito a diferença, né, para aumentar o seu impacto positivo? Bom, eu acho que do lado do Mercado Livre, né, todo esse impacto que eu comentei em relação à geração de renda e à inclusão de empreendedores, ele se dá por meio da tecnologia, né? A gente acredita muito no e-commerce, no comércio eletrônico, como uma ferramenta potente para conectar, para acessar mercado, para ampliar mercado, né? E para ajudar, por exemplo, cooperativas que estão hoje gerando produtos a partir da biodiversidade da Amazônia a acessar o mercado consumidor e levar esse produto para o Brasil inteiro, né? Então, por si só, a gente acredita que a tecnologia, o negócio do Mercado Livre, sendo uma empresa de tecnologia, gera um impacto muito importante por meio de ferramentas tecnológicas. E o papel da nossa área de sustentabilidade tem sido entender como que esse ecossistema que já está formado para beneficiar empreendedores pode gerar ainda mais impacto positivo, né? Então, um exemplo disso é que a gente lançou no final do ano passado um botão de doação dentro do aplicativo de Mercado Pago para mobilizar a nossa base de usuários e conectar com organizações sociais. Então, usar o alcance e o poder de mobilização que o Mercado Livre e o Mercado Pago têm para mobilizar mais recurso e impulsionar a cultura de doação digital. Então, esse é um exemplo de como que a gente usa a ferramenta tecnológica, o ecossistema de negócios que a gente tem, esse alcance, para potencializar pautas sociais. E aí, na pandemia, teve um papel super importante, né, para mobilizar recursos para organizações de saúde, para organizar para a questão da segurança alimentar. Então, colocar o nosso aplicativo à disposição de organizações sociais. E aí a gente também vem olhando muito, né? A gente recentemente até patrocinou a pesquisa Doação Brasil do IDES, olhando para a questão da doação digital, né? Entendendo esses dados, quem são as pessoas que estão doando, quem são as pessoas que doam pelo meio digital, como que a gente usa a facilidade do meio digital para a gente trazer mais pessoas para a cultura de doação. Então, a gente vem olhando muito para a questão de dados e tecnologia para potencializar essa agenda de recursos para a sociedade civil, vem olhando muito para a inclusão de empreendedores na plataforma e aí usando as nossas ferramentas, mas também um olhar na tecnologia associado à educação, que acho que é uma coisa que a Lu trouxe também. Então, hoje a nossa estratégia de comunidade e responsabilidade social está muito focada na formação e empregabilidade de jovens. Então, a gente tem um programa focado em formação de jovens para logística e e-commerce, a gente tem um programa só para meninas, que está formando 1.200 meninas em habilidades digitais, pensando na importância de incluir mais pessoas nessa economia digital e usar a tecnologia para gerar esse impacto social. E aí essas meninas no programa são justamente convidadas a propor iniciativas de impacto social por meio da tecnologia, né? Então o nosso desafio tem sido esse, entender como que a tecnologia do negócio pode potencializar o impacto socioambiental que a gente pode gerar. E aí tem outras iniciativas, mas vou passar aí para a Lu comentar também. Então, é um mundo, né? Eu acho que de cases e ações que a gente pode compartilhar aqui, né? Eu ouvindo a Laura, eu também pensei em algumas muito similares, inclusive relacionadas à diversidade de gênero. Mas quando a gente fala há mais de 5 anos, a gente tinha os Ds, né? Então, além da descarbonização que eu já falei, tem a digitalização, com certeza, e que veio tomando força em todas as áreas. Se eu for pegar e fazer um foco na área social, no painel, inclusive imediatamente anterior a esse, a gente teve a participação do Eduardo, né, da equipe de responsabilidade social, trazendo o case de medição de impacto social. Há um bom tempo, a gente vem até em parceria com o Social Good, justamente querendo medir impacto de tudo que a gente faz, porque nós atuamos no Brasil, né, em mais de 14 estados hoje, 100 municípios diretamente, e uma coisa é você mensurar resultado, mas assim, no momento que eu chego para o cliente e falo, olha, além da energia você está levando algo mais, eu tenho que mostrar, né, é o prova, né, prova aí para mim.
esse projeto que vocês fazem de contraturno, tudo bem, eu já entendi que beneficia 1.000 jovens, mas me fala quantos deles têm as notas são melhores na escola por causa do programa. Me mostra isso, né? Então, assim, e numa linha bem simples, que eu estou tentando trazer aqui, né? A gente está perseguindo essa medição de impacto social de uma forma mais sistematizada. Então, isso na área social, que é uma área que tende a ser muito qualitativa, né, e emocional, a gente está com um núcleo na área social hoje que é de dados e imagem, né? Então, isso é muito inovador para a gente, né? E aí, nesse sentido, a gente tem alguns exemplos, pegando aqueles três focos de atuação que eu comentei, né? Primeiro, educação. Nós temos projetos com a Recode, que é até do Rodrigo Baggio, um parceiro antigo nosso de inclusão digital, em cidades no Nordeste, e que muito interessante. Esses mesmos jovens que participaram da Recode participaram também da formação de jovens cidadãos aqui do Social Good, né? Então a gente tem jovens das comunidades participando. Fora isso, quando a gente fala de um programa nosso que é implantação de centros de cultura no Brasil, nós temos 6 em operação hoje, são contraturnos escolares. E aí a gente tem as salas de inclusão digital que justamente querem fazer esse acesso para os jovens de comunidades muito remotas. No caso da educação, nós estamos com foco agora em projetos muito voltados à questão do combate à evasão escolar até 2023, onde muitas vezes questões de gamificação, de uso da tecnologia para atrair o jovem, né? Isso em parceria com programas do governo, onde o governo em pontos que o governo não chega, né? Então, nesse quesito de evasão escolar, a gente tem um conjunto aí de programas, entre eles alfabetização de adultos, nos municípios de Nordeste, Maranhão, a gente está em 14 estados, né? Vou dar mais um exemplo só de geração de renda, que eu acho que eu já extrapolei aqui. Luciane, eu vou ter que puxar de volta aqui, depois eu te dou uma pergunta e você insere no parênteses. Não tem problema. Mas aqui tem uma pergunta do público que é muito interessante aqui para a gente finalizar o painel, que é como que a gente começa a trabalhar com ESG ou com sustentabilidade, né? Como é que eu entro na área? Que curso que eu faço? Que função eu começo? Então, junto com, né, ao responder, ao dar alguma dica aí de como entrar para trabalhar com sustentabilidade, eu pediria para vocês fazerem também as considerações finais. Laura, com você. Bom, é uma pergunta difícil, porque eu sempre digo que quanto mais plural a formação para sustentabilidade, melhor, né? Que nesses 12 anos que eu estou no setor, eu já trabalhei com maestro, psicólogo, professor, com pessoas de formações muito variadas, porque eu acho que para além da formação, a gente está falando de competências, né? Que é saber gerir projetos, saber mensurar resultados, saber dialogar e acho que se articular em relação aos públicos de interesse. Então, eu acho que são uma série de competências que formam um bom profissional para o campo de sustentabilidade ESG. Acho que eu destacaria isso, né? O poder de mobilização, a visão sistêmica, acho que o entendimento da sustentabilidade como uma vantagem competitiva, de fato, né? Então, também se apropriar dessa visão de ferramentas de negócio e da tecnologia como o caminho para transformar a realidade e a cultura que a gente vive. Então, eu acho que tem mais a ver com o desenvolvimento dessas habilidades, mas que tem uma série de conteúdos quando a gente pensa em gestão de programas, quando a gente pensa em mobilização, mensuração de resultados, né? Acho que a questão da visão sistêmica, o quanto que você consegue também estabelecer espaços de diálogo interno e externo, porque acho que também é importante dizer, e aí caminhando para a minha fala final, que o engajamento interno dentro da empresa é muito importante para alavancar essa agenda, né? Seja para engajar os funcionários, né? Seja para que esse seja um olhar que atravesse toda a companhia, né? Então, que na criação de produtos e serviços, todos os funcionários possam ter essa visão de como gerar impacto socioambiental e que não seja um tema de uma área, de uma equipe, né? Que essa área possa apoiar, possa dar diretrizes, possa respaldar toda a equipe, mas que seja um tema de toda a companhia. Então, eu acho que a formação dos funcionários,
o engajamento da liderança nessa agenda, né? E acho que puxando essa agenda é muito importante, e a cultura da organização, né? Acho que no Mercado Livre, o fato da inovação fazer parte do DNA, né, e de estar no cerne do DNA da companhia, favorece muito essa agenda, porque a gente está falando da sustentabilidade como novas formas de fazer, novas formas de gerar impacto. Então, acho que para encerrar, queria muito agradecer o espaço e acho que reforçar isso, que a sustentabilidade tem tudo a ver com a tecnologia e tem tudo a ver principalmente com a inovação e com novas formas da gente realizar as coisas que a gente já faz, pensar formas mais eficientes, mais colaborativas, mais potentes da gente fazer o que a gente já faz e também mais responsáveis. Obrigado, Laura. Antes de passar então para a Luciane, eu queria só reforçar o seu ponto, eu concordo muito, né? Acho que as vagas ou as posições específicas de sustentabilidade ou ESG nas empresas são muito poucas, porque elas têm um papel de coordenação, de formulação, né? Mas qualquer posição, qualquer vaga que você tenha, você pode agir com uma atitude sustentável de apoiar essa agenda dentro da sua função, qualquer que ela seja. Então, comece por aí. Luciane, vou te trazer só para as considerações finais. Qual que é o último recado aqui que você quer dar para o pessoal Então, do festival? primeiro eu acho que fica a palavra assim diverso, né? Ouvindo a Laura falar e concordando que competências e questões de adaptabilidade, flexibilidade, né? Alguém que consiga realmente entender o todo. A gente está falando de uma área que justamente pode passar de psicólogo, administrador, é uma gestão do negócio como um todo. Então, fica para mim muito essa palavra de um caminho que não tem volta, né? Que agora está cada vez mais próximo da estratégia, né? Se antigamente se falava de é uma filantropia, é uma doação, hoje filantropia continua sendo importante até em função da pandemia, mas mudou e não vai voltar, né? Então é entender que você precisa se adaptar e reforçar esses elos, alguém que consiga juntar tudo isso. Então, para uma mensagem final, eu acho que é a da diversidade, assim. Eu acho que a gente está muito próximo à questão da cultura daquilo, a cultura do ESG, ela está muito próxima da cultura da companhia, da empresa, dos seus líderes, né? Então, agradecer a oportunidade aqui de compartilhar um pouco das nossas visões e das nossas ações. Obrigado, Luciane. Obrigado, Laura. Então, voltando ao título do painel, né, o que já aprendemos sobre ESG, aprendemos que não é novo, aprendemos que tem esse stakeholder que está chegando com tudo, que é o investidor e cobrando muito das empresas. Aprendemos que os temas podem variar bastante a depender do setor, mas também temos temas transversais, né? Nós vimos aqui que, né, por exemplo, diversidade e inclusão foi bastante, né, citado aqui, duas empresas de setores bem distintos. E também aprendemos que para fazer ESG ou sustentabilidade não basta ter o título, não basta ser o nome do seu cargo, né? Na verdade, você tem que fazer independente de qual que é a sua posição, seu cargo, nível hierárquico e tudo mais. Então, eu convoco todos aí para avançarem com a agenda ESG e a gente poder realmente transicionar para esse mundo de impacto positivo.